E você, filho que está aí, como que você pode enxergar isso e agir de uma maneira melhor, tá bom? Então, a primeira coisa que eu já gostaria de entrar falando, é que quando a Kesiane me convidou, até agradeço muito o convite, eu estava montando, né, essa fala aqui baseado em como a internet e o mundo online vem comprometendo a vida das nossas crianças, né? Trazendo isso como com uma visão ruim e algo que prejudica mesmo a vida das nossas crianças e adolescentes. Porém, depois de pensar bastante sobre esse assunto, eu entendi que nem sempre tudo que está online é ruim. Nem sempre a tecnologia que está na mão dos nossos filhos e acessível aos nossos filhos é algo necessariamente ruim. E por isso troquei o nome, que é Aproveitando o Melhor do Mundo Online. Tá? Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o mundo online em geral, a gente vai falar sobre o YouTube especificamente, sobre a internet, vamos falar sobre jogos online e redes sociais, ó. Todo mundo já ficou até oriçado, né, a galerinha aí gostou dos tópicos. Então, esse sou eu, para quem não sabe, hoje eu sou gestor de inovação no estado de Goiás e diretor de tecnologia móvel. Geralmente eu coloco esse tipo de slide só porque o povo pensa, quem que é esse Zé Mané que vai falar alguma coisa sobre tecnologia? Então, eu sei mais ou menos uma coisa ou outra sobre isso, então eu consigo falar. E a gente vai começar falando sobre se a internet é importante, se o mundo online é importante, como que era o mundo antes, né, da era da internet. Volta o slide, Jefferson, um negocinho que está meio ruim. Jefferson. Aí. Olha só, infelizmente isso aqui era um GIF, né? Esse bichinho aí, ele ficava mexendo, esse pauzinho desse jeito assim, né? Mas já vi que não vai tocar. Mas bom, primeira coisa que eu queria falar é que nem sempre o mundo foi online como a gente vive hoje. Você que é pai, mãe, está aqui, você viveu essa época. Eu fui da geração que pegou a transição do mundo analógico para o mundo online. Então, eu vivi como criança que viveu os dois mundos. Uma criança que viveu o mundo totalmente offline, onde tudo que eu precisava e precisava ter acesso era em livros, biblioteca, brinquedos, era brinquedo físico, e foi introduzido depois de um tempo os videogames, e veio a internet, e mudou todo o jogo. Então eu vivi essas duas coisas. Então antigamente, nós como jovens, adolescentes, tínhamos outras formas de se conectar e adquirir informação. Eu lembro que na época, muitos anos atrás, tive que fazer pesquisa da escola, minha mãe colocava para pesquisar enciclopédia. Vocês sabem o que é isso? Enciclopédia é um livro, galera, grande, que basicamente era um Google dos tempos antigos. Você tinha lá várias coisas listadas pelo nome, A, B, C, do A, aí tinha vários, né? Tipo assim, do A ao D, aí começava A, avião, aí falava, o que é um avião, as peças de um avião, e aí você procurava tudo, aí também tinha um avestruz, que falava sobre biologia do avestruz, isso tudo no mesmo livro. E era o nosso Google de antigamente, eu já sim usei é palavra difícil, né? Para pesquisar trabalho de escola. E, bom, não sei quantos estão aqui hoje preferem usar um livro para pesquisar do que o Google, né? Até porque a informação que está no Google ela é muito melhor e mais rápida. Mas depois de tudo isso, veio o quê? A internet. Com a internet, tudo mudou. A vida das pessoas, como ela era vivida, ela foi completamente mudada. Quem está aqui, pais e mães, lembra da época que chegou a internet, você tinha que discar a internet, faz assim com a mão, ligar o discador, e aí você usava no sábado de madrugada, porque era mais barato, você lembra dessa história, né? Quando a internet chegou, ela mudou a forma como a gente vive a vida. Não só como a gente vê as coisas, mas como a principal razão de tudo, que é como nós adquirimos informação. Ou seja, como nós precisamos saber de alguma coisa e essa coisa chega até nós. E isso é a base de tudo hoje. Seu celular, seu WhatsApp, seu YouTube, seu Instagram, seu TikTok, jogos.
tudo isso é baseado em como a informação chega até nós. E é isso que eu vim falar. Hoje, isso é maravilhoso para nós. Porém, existem várias armadilhas e várias coisas ruins que o seu filho pode estar exposto hoje e que nós precisamos estar 100% atento a esses pontos. Meu Deus, o negócio ficou loucão. Jefferson, volta aí. Vou pedindo desculpa aí, mano. Eu apertei aqui, ele pulou 16 slides de seguida. Jefferson, socorro. Câmbio. Ah, consegui. O mundo era diferente. Eu vou botar esse slide aqui só para você saber quem lembra disso aqui. Ó. Isso aqui é crianças da atualidade, vocês não entendem, mas era o lugar onde a gente ia para acessar a internet, porque a gente não tinha computador em casa. Então a gente ficava lá, pagava R$2 a hora e ficava lá mexendo e tinha um monte de criança do seu lado. Era muito bom essa época. Mas os perigos dessa época da Lan House eram os mesmos de hoje em dia, que são os perigos que as nossas crianças enfrentam. E quais são esses perigos de hoje, galera? O que é isso aí? Quem sabe? YouTube. Eu lembro a primeira vez que eu acessei o YouTube. Para mim era um site que tinha vídeos, que sempre foi isso, né? Mas não existiam canais, não existiam pessoas. Simplesmente você entrava e colocava um vídeo lá que você gravou com a sua câmera, lembra? As TechPix. Você jogava lá no YouTube. Era para isso que existia o YouTube. Mas o YouTube nem sempre foi assim. E hoje é a principal forma de conteúdo entregue para os seus filhos. Se você que está aqui, papai e mamãe, você sabe disso. Quanto tempo seu filho passa nessa posição aqui durante a semana? Pensa aí. Quantas vezes você passa pelo seu filho, ele está exatamente nessa posição? Às vezes com fone de ouvido, às vezes sem um fone de ouvido. E é isso que influencia. Mas calma, que não é só coisas ruins aqui. A gente pode elencar vários pontos positivos sobre o YouTube. Primeiro, o YouTube é um excelente meio de aprendizado. Sim, eu vou falar sobre isso um pouco mais. E o acesso a informações internacionais e instantâneas. Hoje, você literalmente pode aprender qualquer coisa no YouTube. E eu não estou exagerando quando eu falo qualquer coisa. Quando eu dou palestra na minha área sobre tecnologia, desenvolvimento, programação, criação de aplicativos, muita gente pergunta para mim, eu preciso fazer uma universidade, eu preciso fazer faculdade de ciência da computação, E eu geralmente respondo assim, cara, não precisa. Você precisa simplesmente acessar o YouTube e escrever lá, como programar, e acabou, velho. Se você seguir o que está lá no YouTube, você vira um programador e pode mandar currículo que você vai conseguir um emprego. Por quê? O YouTube tem toda a informação. Por exemplo, aula de inglês. Sabia que seu filho pode aprender inglês no YouTube? Com aulas, e é gratuito. Tem canais especializados em ensinar crianças inglês. O que mais? Matemática, também tem. O que mais? Vocês entendem? Porque não é só de vídeo de joguinho que tem no YouTube. Existe uma grande gama de conhecimentos que podem ser acessados. Eu listei vários ali, mas robótica para crianças, programação, não falo crianças, mas é criança, adolescentes, jovens, está tudo lá. Então, não precisa demonizar a plataforma, porque realmente existem perigos, e eu vou falar disso. Mas também, se você souber utilizar e direcionar isso aí, você pode colher frutos extremamente positivos. Mas quais os cuidados que você tem que ter se o seu filho acessa o YouTube diariamente? Primeira coisa, canais maliciosos. O que eu quero dizer com isso? Como é uma plataforma livre, de comunicação livre, qualquer pessoa pode postar um vídeo sobre qualquer assunto. Então, sim, existem pessoas que pregam ideologias no YouTube. Existem pessoas que pregam formas de viver no YouTube. E você pode até pensar que essas pregações é um cara que vai vir com um microfone e falar, você tem que fazer assim, você tem que viver assim, você tem que responder seus pais assim, mas não é assim que funciona, parceiro. Como que funciona essa influência através do YouTube? Funciona através dos influenciadores. Ou seja, o seu filho, ele está vendo um vídeo de jogo, ele está vendo um vídeo de um react, ou sei lá o quê, e ele é influenciado a uma cultura maliciosa pelo jeito que o quê?
que a pessoa que ele assiste fala, pela pessoa que ele assiste veste, pela pessoa que ele assiste anda, você pode reparar, é até o próximo ponto que eu vou falar. Geralmente, se o seu filho acompanha alguém que é influenciador digital, ele provavelmente tem o mesmo linguajar e não para por aí, a mesma forma de pensar. Então, tira da sua cabeça que vai ter um cara vestido de capa lá no YouTube falando que tem que responder à mãe, não tem que estudar. A verdade é que tem um cara fazendo um vídeo de um joguinho e ele faz uma piada sobre não ter que estudar, faz uma piada sobre viver de jogo e é esse tipo de coisa que gera a influência, entendeu? Mas calma, como que a gente pode tratar e como você, pai, pode tirar proveito e impedir que essas coisas aconteçam? Eu listei algumas coisas aqui, mas a primeira coisa que eu quero falar, porque é a coisa que eu vou falar em todos os 4 tópicos que a gente vai tratar. Primeiro, converse com seu filho. Não adianta a gente trazer várias ferramentas tecnológicas para evitar, se você não tiver um bom relacionamento direto com seu filho sobre esse assunto. Por quê? Não adianta você jogar o celular dele fora. Ele vai para a escola e ele vai pegar o celular do coleguinha e vai ter acesso à mesma informação. Então é muito importante. Hoje em dia, algo que é o mais comum é pais que querem se excusar da atribuição e do trabalho que dá, porque dá trabalho, de cuidar um filho como? Simplesmente apagando o aplicativo do celular do filho. Gente, isso não vai mudar nada. Isso não adianta. O que muda? Pergunta agora, tá doendo, né? Pais, você conhece quais os canais que o seu filho é inscrito no YouTube? Pergunta, conhece? Qual foi a última vez que você pegou a conta do YouTube do celular do seu filho e foi lá ver os canais inscritos? Você conhece quais são os influencers que ele acompanha no YouTube? É aí que começa, pessoal. Esse é o ponto onde você começa a conhecer. E eu vou falar mais sobre esse assunto quando a gente for tratar das redes sociais. Mas existem outras formas, tá? Mas o mais efetivo é conhecer seu filho e ter um bom relacionamento. Mas existem outras formas, sim. Existe o primeiro YouTube Kids, tá? Que é aconselhado para crianças até 12 anos. O YouTube Kids é uma plataforma do YouTube onde não é encontrado nenhum tipo de conteúdo adulto ou conteúdos acima de 12 anos. Então existe um filtro muito forte do YouTube em cima dessa plataforma. Então se você tem um filho de 10, 8 anos e ele tem acesso a um dispositivo, um smartphone, garanta que ele só use o YouTube Kids. Só aí você já vai eliminar 99% dos seus problemas sobre exposição a conteúdos maliciosos, ok? A segunda parte é um controle parental. Existem softwares, eu vou falar mais disso no finalzinho da apresentação, que você pode determinar o que o seu filho pode ou não ver na internet e no YouTube especificamente. Quais conteúdos, qual a faixa de idade que aquele vídeo é aconselhado, e você pode controlar isso do seu celular. Inclusive até o tempo que ele pode passar vendo, ok? Depois a gente fala sobre isso aí, é o terror das criancinhas hoje. Próximo, a internet como um todo. Como assim a internet como um todo? Isso aqui, hoje em dia, eu quase não coloquei esse ponto aqui, eu vou falar bem rápido, porque na minha época era muito mais comum você navegar na internet, né? Procurar por sites, entrar em sites. Eu lembro que eu era criança, eu vim aqui para a igreja, que era um dos lugares que tinha internet super, super rápida na época, que era 60 KB. 60 KB, só para vocês terem uma ideia, o que é 60 KB? Para você ter 1 mega, você precisa juntar 1024 KB para ter 1 mega. Hoje, na minha casa, é 400 mega. Ou seja, a gente vinha aqui para a internet 60 KB, que era, olha o nome, BR Turbo. Era turbo, 60 KB. E eu vinha para acessar o site do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu entrava lá e ficava esperando carregar o site, assim, que ele vinha descendo devagarzinho, para poder acessar. Mas eu sei que a maioria das crianças hoje usam aplicativos direto. Então, esse ponto pode não ser efetivo. Porém, se você tem um computador na sua casa, vale a pena estar atento a algumas questões. Como eu coloquei aqui, o controle parental. Existem extensões e softwares, pode ficar tranquilo. No final da apresentação,
eu criei um slide, tá, que eu vou deixar com a Kesiane, com os links de como você pode instalar isso. É muito simples, você clica 2 botões e ele já instala. Isso aqui a gente chama de uma extensão, que ele vai ficar no seu navegador, lá no Google Chrome, que vai simplesmente bloquear qualquer site pornográfico, sites indevidos no seu computador. E fazendo isso, você já vai ter uma segurança muito boa dentro da sua casa, beleza? Vamos falar agora do ponto mais polêmico da atualidade. E eu tenho propriedade para falar desse ponto, porque eu fui introduzido ao mundo dos... Vou falar games primeiro, tá? Porque quando eu fui introduzido, nem era ainda online, nem existia esse conceito de jogo online. E, para a alegria de alguns que estão aqui, eu não vim aqui para falar só mal, dos jogos online. Porque jogos em si têm seus pontos positivos. Quem me introduziu ao mundo dos games, se vocês acreditem ou não, está sentado naquele cantinho ali, ó. Aquele senhor de aparência esbelta ali. Foi ele que me introduziu ao mundo dos games. Eu tinha 3 ou 4 anos, eu lembro como se fosse hoje, nunca vou esquecer. E foi algo que mudou minha vida para sempre. Se eu estou aqui hoje falando isso, foi 80% por causa desse momento. Tinha 4 anos de idade, meu pai chega no apartamento com uma caixa, e nessa caixa tinha um bichinho com um bigode, uma boina vermelha, e uma princesa e um macaco. Eu não tinha noção que aquilo, na época, era um Super Nintendo, esse videogame. Eu não sabia, eu tinha 4 anos, nunca tinha visto aquilo. E quando eu vi a primeira vez que ele colocava uma ficha num lugar, e eu apertava um botão, e alguma coisa na televisão movia porque eu estava apertando, cara, aquilo abriu minha mente, e a partir daquele dia, tudo que eu queria era entender como que as coisas tecnológicas e da informática funcionavam no mundo, queria abrir as coisas para ver o que tinha dentro. E eu estou falando isso por quê? Porque seu filho jogar jogos online não é de todo ruim, tudo bem? Calma que eu vou chegar na parte ruim, a gente vai comentar muito sobre isso. Mas de lá para cá, eu participei de toda essa revolução, de quando existiram jogos online, da onde que eles vieram, quais são os jogos da atualidade, até porque dentro da minha profissão eu preciso estar atento a tudo isso. Mas os jogos online, sim, têm muitos pontos positivos. Primeiro deles que eu coloquei ali, que é uma das melhores formas de desenvolvimento de raciocínio lógico das crianças. E isso é algo incrível. Eu tenho primos que são crianças, tinham dificuldades em algumas coisas de escola, mas eu dei um videogame específico, e com pouco tempo, sem saber ler, eles conseguiam aprender a resolver questões lógicas e matemáticas. Então, eu não vou tomar tempo sobre isso aqui, mas existem N estudos de universidades respeitadíssimas que apontam os videogames como uma das melhores formas das crianças aprenderem sobre raciocínio lógico e sequência lógica de acontecimentos. Isso é uma coisa extremamente positiva. Segundo, ensina sobre trabalho em equipe, socialização e respeito. Eu vou colocar isso aqui. Porque esse ponto é especificamente sobre os jogos online. A grande maioria dos jogos online hoje dependem do quê? De socialização. Recentemente, no mundo dos jogos, sempre vocês vão ver isso. Aparece um joguinho que ele fica na mídia, e aí todas as crianças do planeta jogam, aí passa um tempo, ele some, e aí aparece um novo jogo, e isso é comum. Há um tempo atrás, apareceu um jogo que chama Among Us. Alguém já viu seu filho jogando isso? Faz assim com a mão. É um joguinho de uns bichinhos coloridinhos que fica andando. Como que funciona esse jogo? Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando aqui. É esse jogo aqui, ó. Aí ele estava bem aqui, mas isso aí são vídeos, né? Não está passando. Mas como funciona o jogo? Esse Among Us? Você tem uma tripulação dentro de uma nave de 10 bonequinhos. Um deles, aleatoriamente, é escolhido para ser um sabotador da nave, só que ninguém sabe quem é. E aí o sabotador tem que matar os outros bonequinhos, e os outros membros da tripulação têm que votar quem eles acham que é o sabotador. Ou seja, as crianças discutindo entre si e falando, eu acho que foi ele, e o outro falando, não, eu acho que foi o outro. Não, o fulano estava comigo o tempo todo, então não pode ter sido ele. Eu vi o outro andando lá para o outro lado, onde o cara morreu.
E vendo crianças hoje, de 6, 7 anos, criando formas de discussão sobre esses assuntos, me mostraram que, cara, como os jogos hoje desenvolvem socialmente as crianças. Porque você precisa ter uma interação social para que você consiga conquistar o objetivo do jogo, que é ganhar. E isso é bom, isso é muito bom. Lógico que tem seu lado positivo, negativo, eu já vou falar já. Mas isso é excelente. Trabalho em equipe, a grande maioria dos jogos também, você tem um time. Para você ganhar, você tem que cooperar com o seu time para ganhar. Então, também isso é ensinado hoje em dia. Talvez infelizmente ou não infelizmente. Hoje os jogos são em português traduzido, mas na minha época, os jogos eram em inglês. Então, 80% que eu aprendi de inglês na minha vida, eu aprendi em videogames. Eu ia lá ver uma cena no videogame, pegava meu dicionário de inglês e procurava palavra por palavra e ia anotando no papel, eu e meu irmão. A gente revezava, conseguia traduzir todo um diálogo. Por quê? Porque o videogame era em inglês, não tinha em português. Mas, bom, então, saiba, existem pontos positivos, não é só negativos. Mas também tem os pontos negativos. Primeiro deles, cuidados. O vício. Cara, é muito comum, é muito mais comum do que você imagina isso aqui. E não é dos jogos atuais. Hoje, você vê crianças que passam 8, 10 horas com o celular na mão durante o dia, mas isso já era comum antes, só que a diferença é porque ficavam na frente do computador, sentado. Hoje em dia fica com o celular na mão. O que mais? Sobre esse ponto dos vícios, eu não vou aprofundar muito, porque provavelmente se você já viveu isso na sua casa, você já sabe do que eu estou falando. A segunda parte são relacionamentos tóxicos com estranhos. Porque se seu filho está jogando um jogo online, ele está jogando com pessoas desconhecidas de todas as idades do mundo. Então é muito comum, principalmente em jogos que tenha chat de voz. O que é isso, né? O seu filho poder falar e outras pessoas poderem falar e conversarem entre si. Que se relacionam com pessoas que têm muito mais idade e estão em outros momentos. E isso gera o nosso último ponto, que é a exposição a linguagens e comportamentos impróprios, que é também muito comum. Às vezes, em vários jogos online que não são destinados a público infantil, você encontra crianças. Então, é comum as pessoas jogando, xingarem, tratarem as pessoas com falta de respeito, falarem besteira e coisas muito inapropriadas para crianças estarem nesse meio. E como você pode melhorar isso? Primeira regra que eu faria, isso vale para o YouTube também, tá? Tentem não deixar que as crianças só usem o celular com fone de ouvido. Pode parecer algo simples, mas isso resolve grande parte desses problemas aqui que a gente está falando. Porque se ela não tem fone de ouvido, você está ouvindo o que ela está ouvindo, ok? Mas sem fone de ouvido não consegue falar no microfone, tudo bem. Isso aí, você como pai tem autoridade, falo pai e mãe, né? Autoridade para verificar isso com o seu filho. Mas, se está jogando um jogo online que tem conversa entre as pessoas, você vai ouvir. E aí, se você passa pela sala e escuta um marmanjo de 35 anos conversando com seu filho, você vai ouvir. Então, esteja atento nesses detalhes. Segundo, controle parental. Também tem software que você consegue delimitar o tempo. Isso é para tratar a nossa parte do vício. Então, você pode sim delimitar, olha, você vai ter X horas do dia para jogar. O que mais? Entenda o que o seu filho joga. Essa é uma coisa importantíssima. Muito difícil hoje você ver pais que param e sentam do lado do seu filho e vê o que ele está jogando. Quantos de vocês, não precisa levantar a mão, já fizeram isso? Não tipo assim, passar, olhar, tá. Mas literalmente sentar e falar, filho, me explica esse jogo. Já tiveram essa experiência? Vou dizer que é algo transcendente. É algo que o seu filho tem a chance de te explicar exatamente o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Faça essa experiência, pelo menos essa semana. Seu filho está jogando, senta do lado dele e fala, filho, me explica. Qual que é o objetivo? Ok? Isso vai deixar o relacionamento muito mais saudável e com certeza você vai entender o que é. Porque
a pior coisa que pode acontecer em qualquer um desses tópicos que a gente está falando é você não saber o que está acontecendo. Você supor ou você receber alguma informação no celular e tomar alguma decisão baseada na informação que você recebeu de alguém sobre a vida do seu filho, e que é muito comum. Você chegar e receber, a tia não sei o que mandou um negócio no grupo do Zap que tem o povo que está assediando criança, você pega essa informação e vai lá e deleta os aplicativos e o jogo do celular do seu filho. Cara, isso é péssimo. Isso é horrível, porque em vez de você sentar com seu filho, conversar, entender qual é o contexto e o que ele faz no seu mundo online, você mostra para o seu filho que você confia muito mais numa informação de alguém que você nem conhece direito e nem sabe se é real, que chegou no seu WhatsApp de alguma forma, do que no seu relacionamento com seu filho. E não se engane, isso não vai resolver o problema. Como eu falei, ele vai pegar o celular do coleguinha na escola, ele vai achar um outro meio de acessar qualquer outro tipo de informação. Então, voltando à mesma tecla, o relacionamento é a coisa mais importante. Mas o controle parental também é muito importante, porque, vou falar aqui agora, exemplos. Quando eu era criança, adolescente, 12, 13 anos, eu gostava muito de jogos online. E na minha casa, a gente tinha tempos determinados. Ou seja, eu tenho 3 irmãos, para quem não sabe. Então, todos, e a gente só tinha um computador. Celular não tinha joguinho na época, online. Então, a nossa única forma de jogar era pelo computador. Então, 3 irmãos, a gente dividia turnos de 1 hora, cada um, e era isso. Só que às vezes a gente queria jogar mais à noite. E quando a gente extrapolava, e aí era repreendido, e o controle parental na minha época funcionava com o meu pai retirando o modem da internet e levando para o quarto dele. Esse era o nosso controle parental. E era bem efetivo. E às vezes eu e meu irmão ficava sentado no sofá olhando um para a cara do outro e falando, e agora? Mas hoje em dia tem outros meios de você fazer isso, tá? Não precisa pegar o celular do seu filho, não. Vou ensinar isso depois. Redes sociais, estamos chegando ao nosso final, tá? Prometo. Olha lá que beleza. TikTok, Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook nem existe mais, né? Mas eu queria falar sobre um mais importante de todos, pelo amor de Deus. Aqui, isso aqui, ó. Vou dar uma de conspirador comunista aqui agora. Vocês sabem que o TikTok é uma empresa chinesa, vocês sabem disso? Então quer dizer que eles são comunistas, estão vindo para imperar o comunismo no Brasil. Não, tem nada a ver com isso, galera. China comunista é meio um negócio do século passado, eles são muito mais capitalistas do que vocês imaginam, tá? E eles querem dinheiro com isso aqui. Igual os Estados Unidos, mesma coisa. Eles é capitalista, normal. Só que eles utilizam no TikTok algoritmos que é muito diferente do Instagram. Eu posto alguns, né? Postei o quê? Uns 3? 3 videozinhos no Reels do Instagram, que é mais ou menos a mesma coisa do TikTok. Tive, sei lá, o que teve mais visualização foi o que? 5 mil? Que era um vídeo do cachorro. Vídeo de cachorro geralmente tem muita visualização, né? O TikTok cria algoritmos que pessoas totalmente desconhecidas, você não precisa ter seguidores, você não precisa ter centenas de seguidores, que às vezes você posta um vídeo e ele tem mais de 2 milhões de visualizações. Porque o algoritmo chinês, dentro do TikTok, ele promove uma divulgação dos vídeos em uma velocidade inimaginável para pessoas que não se conhecem. Ou seja, o TikTok utiliza um algoritmo, eu estudei bastante esse algoritmo, que é um algoritmo baseado em experimentação. É mais ou menos assim, ele pega o seu vídeo e joga para um monte de pessoas que na cabeça dele ele acha que vai ter interesse e mede quanto tempo as pessoas param para ver seu vídeo, quantas vezes ele vê o vídeo de novo, e aí ele começa a entrar na rede de pessoas que essa pessoa está conectada e começa a divulgar o seu vídeo entre essas pessoas, e se essas pessoas das pessoas também tiverem interesse, ela começa a mandar, e aí do nada seu vídeo tem 2 milhões de visualização. Isso é incrível, certo? É uma forma de você propagar uma informação de uma maneira totalmente não imaginável até hoje. Você pode pregar a palavra de Deus assim. Imagina, 2 milhões de visualizações de um dia para o outro e você não precisa ser um influencer para isso. Excelente. Mas aonde está o problema? O problema está quando que sua filha de 7 anos
está fazendo uma dancinha inocente e o TikTok está mostrando isso para 2 milhões de pessoas. Isso é o problema. Entende isso que eu estou falando agora? É aí que está o ponto. Ah, mas então não deveria permitir, ou eu vou tirar, não vou... Calma, vamos falar um pouco mais sobre isso. E, geralmente, quando eu toco nesses assuntos, as medidas são, boa parte das vezes, exageradas. Porque, por falta de conhecimento, a gente tem medo do que a gente não conhece, e aí a resposta quase imediata dos pais ou é vender o videogame, ou é vender o celular, ou é desinstalar os programas e proibir que faça. Como eu já falei, não resolve. Então, quais são os pontos positivos que as redes sociais trazem para as nossas crianças e adolescentes hoje? A socialização. E eu sou um defensor ferrenho da socialização entre as crianças. Criança tem que socializar, sim. Por isso que a gente vai para a escola quando é bem criancinha mesmo. Minha mãe que está ali, ela é uma expert em alfabetização de crianças. E ela pode falar claramente como que uma criança que chega a primeira vez na escola, que nunca teve contato com outras crianças, se desenvolve muito mais rápido em 1 ano do que uma criança sem um contato social. Não existe um desenvolvimento, porque o ser humano foi feito para socializar. E a forma de socialização, assim como tudo no nosso mundo, evoluiu. E ela é feita hoje no mundo virtual. Então não existe problema nisso. Se a rede dos seus filhos são os seus próprios coleguinhas, ele simplesmente está pegando uma relação social, que em outro momento é pessoal, e levando para o mundo virtual. Ok, isso é totalmente aceitável, é legal fazer uma dancinha, uma brincadeira no TikTok que você está compartilhando entre os seus amigos. Isso gera uma socialização. Segundo ponto, informação. É a mesma parte do YouTube. Você pode usar isso sim para gerar informação. E muita gente utiliza essa estratégia, acordou, né? Para gerar informação. Mas quais são os cuidados? Comunicação com estranhos. Pais, isso aqui eu acredito que vocês já estejam bem atentos sobre isso, mas não custa ressaltar a quantidade de perfis falsos que existe no Instagram, Twitter, TikTok, não é brincadeira. O que esses perfis falsos fazem? Eles veem esse tipo de mídia que chega a eles e começa a puxar uma conversa, começa a trocar uma ideia, se disfarça de coleguinha, se disfarça de criança, e vocês sabem, né? Não preciso falar aonde que isso leva. Então, por favor, analise cuidadosamente com quem seus filhos estão conversando online, quem as pessoas que eles se relacionam. Já pegou, já foi lá na lista de conversas do Instagram para dar uma olhada, em geral. Infelizmente, eu não vejo outra solução. Isso é um desrespeito à privacidade. O seu filho com menos de 18 anos, ele não tem capacidade de discernir isso. Então, você como pai, sim, tem o dever de ir lá e observar, e deixar isso claro, não que seja uma coisa do tipo, o que você está fazendo aqui? Fala, filho, deixa o papai ver o negócio aqui. Ou filha, deixa eu... Ou filho, quem que é essa pessoa? Você conheceu da onde? Exposição das crianças e influências negativas. Essas são as duas últimas coisas que eu quero falar antes de partir para a nossa finalização aqui. Exposição de crianças, eu já falei. Muito cuidado. Eu expliquei como funciona o algoritmo do TikTok. E ele vai expor ao máximo de pessoas possíveis se isso gerar engajamento. Então, muito cuidado. Não tem problema nenhum você fazer uma brincadeira, uma dancinha, uma música, um react, qualquer coisa assim no TikTok, no Instagram, não tem problema nisso. Mas tome cuidado. Vestimentas, ok? Modelos, movimentos, sensualização, porque a maioria dessas dancinhas é gerada em cima de músicas, mais ou menos, que geram uma certa sensualização de quem está, né, performando ali. Então, vamos tomar um cuidado nesse sentido, ok? E o segundo, influências negativas, agora falando em redes sociais como um todo. Esse é o último ponto. Não existe hoje nada que influencia mais as crianças do que os seus influencers digital. Nada. A forma como eles vestem, a forma como eles falam, a forma como eles agem, os seus comportamentos, os seus gostos. Se eu parar e perguntar para uma criança hoje de
Eu já tive essa experiência várias vezes. Se eu parar e conversar com uma criança de 11 anos hoje, por exemplo, só pelo jeito que ela fala, os jargões que ela usa, a forma que ela coloca as palavras, você já consegue ter uma ideia de qual é o lado da internet, quais são as pessoas daquele lado da internet que ela segue. Então eu volto a bater nesse ponto. Você sabe quem são os influenciadores do seu filho de maneira digital? Sabe mesmo? Tem certeza? Tá, mas como que eu faço, pelo amor de Deus, para saber isso? É muito simples. Pega o celular do seu filho, se ele tiver Instagram, que eu não aconselho, tá, para crianças com menos de 16 anos, se ele tiver, só você passar 5 minutos fazendo isso aqui, ó. Pronto, você vai saber exatamente quem que ele segue, o que essas pessoas falam, o que essas pessoas pregam. Pega o celular, TikTok. 5 minutos fazendo isso, você entende exatamente o que está influenciando e o que está no, que chama de trending, né? O que está em foco no momento. Ok? Deixa eu partir para o nosso final aqui agora. O que fazer, né? Eu já falei controle parental, siga... essa é muito boa. Você tem que seguir os influencers dos seus filhos, tá bom? Ok? Se você vê que ele... Olha, eu estou dando uma dica aqui extremamente preciosa. Vamos lá. Você está passando, viu que seu filho está assistindo um vídeo do Felipe Neto. Estou chutando aqui um influencer, tá? Você viu isso? Ele gosta disso? Não estou julgando. Eu, particularmente, desaconselho. Mas vamos supor que seja esse o caso. O que você tem que fazer? Pega o seu Instagram e vai seguir essa pessoa. É a única forma de você saber se é ou não uma boa influência para o seu filho. Olha só que receitinha mais básica, né? Vai lá, quem que é? O fulana, é a ciclana. Ah, ele vê o vídeo do fulano. Só você ir lá no Instagram, procurar o nome do fulano e começar a seguir. Você não precisa fazer mais nada. Com uma semana, você mexendo no seu próprio Instagram, você vai começar a receber os vídeos dessa pessoa, os posts dessa pessoa, e vai entender, nossa, é esse cara aqui que o meu filho acompanha? Será que está bom? Será que está certo? Outro ponto, outra dica extremamente valiosa. Indique e sugira bons influenciadores, porque não existem... Estou com saudade desse barulho aqui na fama. Não existem só influenciadores ruins, pessoal. Existem bons influenciadores. E ninguém é melhor do que você como pai para ser um influenciador do seu filho. Essa é a chave do negócio. Tenho o prazer de falar que meus pais foram os meus maiores influenciadores. E eu tenho traços de personalidade fixos e claros do meu pai em certos aspectos. Por exemplo, inclusive minha esposa fala, você nesse quesito é o seu pai. Por quê? Porque é o meu traço que o meu influenciador deixou comigo. Da mesma forma, a minha mãe. Às vezes eu me pego fazendo coisas que eu sei e eu vi. Por que eu faço isso hoje? Porque a minha mãe, quando eu era pequeno, fazia assim, fazia aquilo. Então, pais, sejam os influenciadores dos seus filhos. Não deixem que... é inevitável, é lógico que ele vai encontrar outras pessoas interessantes, coloridas, animadas na internet, que eu sei que pai trabalha, né, 10 horas por dia, chega em casa morto, não tem talvez o pique de ficar colorido e animado, igual o cara da internet. Mas você tem o seu papel, tem o seu tempo para sentar, acompanhar, entender, compartilhar, e isso faz de você um influenciador. E essa é a chave. Ninguém pode ser um melhor influenciador para os seus filhos do que vocês mesmos. Então é hora da aula prática para a gente fechar aqui. Eu vou falar sobre esses 3 softwares, faltam 5 minutos, eu vou falar em menos de 3 minutos, valendo, peraí. Cadê meu celular? Meu celular está ali. Vou falar em menos de 3 minutos. 3 softwares. Primeiro deles, que para mim é o melhor, só para fazer uma pesquisa aqui. Quem aí tem filho que tem celular? Acho que todo mundo, né, a maioria. Quem aí, o celular do filho não é Android, é um iPhone? Levanta a mão. Ninguém é maluco, né? Só meu pai. E o filho dele, no caso, sou eu. Então, ótimo. Então, não vou falar mais sobre o iPhone aqui, tá? Vou falar só sobre esse cara aqui, que para mim é o melhor de todos. Esse é uma ferramenta que o Android, que o seu celular Android criou para que você
administre como o seu filho usa o celular. Olha só que maravilhoso. Olha lá, ó, isso aqui eu tirei do site da própria Google, ó. Ajude a sua família a criar hábitos digitais saudáveis. Olha que beleza, ó. O app Family Link permite que você estabeleça regras digitais e oriente seus filhos enquanto eles aprendem, brincam, jogam, sejam eles crianças ou adolescentes. Olha só que maravilha, né? Para que serve isso, galera? Você vai instalar isso no seu celular e no celular do seu filho. Aí você faz um link da conta que está no celular do seu filho para o seu celular. E aí é a hora de ser feliz como um pai. Por que ser feliz como um pai? Porque lá você vai ter todos os aplicativos que estão instalados, primeira parte, todos os aplicativos que estão instalados no celular do seu filho. Você pode bloquear qualquer um deles, para ele não acessar mais aquele aplicativo. O que mais? Você pode determinar um tempo de uso para todo... Ó, desconta esse tempo aí, hein? É porque eu tenho toque, eu não consigo falar enquanto tem outros barulhos. Nesse aplicativo, você consegue, dentro da lista de aplicativos que tem... Amor, vê se é o nosso carro que está... Ah, não é não. Nesse aplicativo, você consegue ver a lista de aplicativos que está no celular do seu filho e determinar quanto tempo ele pode usar cada aplicativo. Já pensou que beleza? Você pode ir lá no TikTok e botar lá 2 horas por dia. Então, seu filho vai entrar, ele vai poder usar, e acabou as 2 horas, acabou. O celular dá uma mensagem para ele, acabou seu tempo, volte amanhã. O que mais que ele faz, Giovanni? Você pode determinar, olha essa, as crianças e adolescentes me odeiam por causa disso. Mas calma que eu vou falar alguma coisa daqui a pouco. É sério, eu ensinei isso para a tia da Marília, a prima da Marília, filha da tia dela, acho que ela não olha mais na minha cara até hoje. Porque esse aplicativo tem uma outra questão, que se chama hora de dormir. Olha que beleza. Você pode determinar... Desculpa, Caian, desculpa. Você pode determinar qual é a hora de dormir. Então, por exemplo, se você colocar lá que a hora de dormir é 10h30, você nem precisa ir lá no quarto do seu filho. 10h30, o celular dele não desbloqueia mais. Ele não consegue abrir o celular para fazer mais nada. Então, o celular ele fica bloqueado até o outro dia de manhã, no horário que você determinou. Mais pontos, deixa eu falar. Outros pontos. Instalação de aplicativos. Você pode determinar que os aplicativos só podem ser instalados no celular do seu filho se você autorizar, ou seja, eles não podem baixar outros aplicativos sem que o pai, o controle do pai, autorize que ele baixe aquele aplicativo. E uma outra parte que também vale ressaltar é o controle de conteúdo. Então, como ele é da Google, esse aplicativo, e o YouTube é da Google, então ele consegue determinar que você coloca lá, o meu filho só pode ver vídeos de faixa etária até 16 anos no YouTube. Então, o próprio aplicativo, quando seu filho estiver no YouTube, já vai bloquear qualquer vídeo que não esteja dentro daquelas regras que você determinou, beleza? Então, isso aqui é a mão na roda, isso aqui para pais é excelente. E querem uma dica? Agora, se vocês forem realmente usar isso aqui, não simplesmente chegue na sua casa, pegue o link com a Kesiane, que vai estar aqui no último slide, baixa o aplicativo no seu celular do seu filho, e simplesmente senta lá e dá uma de poderoso chefão e começa a determinar regras e simplesmente aceita o negócio e fala, agora você está lascado, e entrega o celular para o seu filho. Não. Senta com ele, discuta horários. Isso foi algo que eu tive na minha infância e adolescência. Meus pais conversavam, olha, era uma negociação. Você vai estudar quantas horas por dia? Ah, eu vou estudar 2. Então, se você conseguir estudar 2 horas por dia, eu vou te liberar no computador 3 horas, 4 horas. Era negociável, e era tudo assim. E é assim que você tem que fazer com seu filho, porque não queremos ser tiranos autoritários aqui, ok? A gente quer sentar, conversar, falar, ó, qual aplicativo você mais gosta? Esse. Então, vamos dar mais tempo para esse? Vamos. Bom, depois eu vou falar mais isso aqui em outra oportunidade. Mas vocês vão entrar lá, o site está totalmente em português, é muito simples de mexer,
Vocês vão adorar isso aqui, é super divertido. Pelo menos não para as crianças, mas para os pais. Mas, para a gente fechar aqui, nada substitui um bom relacionamento. Não adianta você instalar aplicativos de controle no celular do seu filho. Não adianta você isolar ele do mundo digital. Não adianta você pegar o celular dele e jogar fora. Nada disso vai adiantar. Porque o mundo, ele já é digital. O mundo, ele já é moderno. Entende isso? Do ano passado para cá, o seu filho estudou mais na frente do computador do que na escola. Não tem como fugir disso, pessoal. Então, como que você faz? O bom relacionamento, ele supre tudo isso. Então, conversar com seus filhos sobre o que eles fazem, não só de uma maneira pejorativa e impositiva, de falar, o que você está fazendo? Deixa eu ver. Mas de uma maneira amigável. Entender o que você gosta. Por que você gosta tanto desse joguinho de ficar atirando nos outros aqui? Deixa eu entender. Me explica. Não tem coisa mais interessante do que você ouvir uma criança de 11 anos de idade te explicando por que ele tem que sobreviver mais do que os outros. E ele usando as palavras dele. Então, pais, aproveitem isso. Muito obrigado. Geralmente eu pergunto se alguém tem alguma dúvida. Porque geralmente essas palestras assim, é um ambiente mais aberto. Mas, muito obrigado. Se alguém quiser conversar mais sobre isso, pode me chamar no Instagram. Os links estão aqui. A Kesiane... Vou deixar aqui, os links estão na apresentação. O Family Link está lá. Se você escrever Family Link no Google, você já vai chegar no site já do aplicativo. E, bom, o Alan e a Kézia podem passar isso para vocês depois, tá bom? Muito obrigado. Galera, peraí só um minutinho, Gil. Peraí só um pouquinho. Eu daria um abraço nele agora. Tá? Bem apertado, aquele bem caloroso, mas nós não podemos. Galera, algo tremendo, tá? Como pai, eu não sei se você tem o mesmo sentimento que o meu, mas o que nós precisamos entender, e que para mim ficou bem claro no meu coração, eu e você que é pai, eu e você que é mãe, nós vivemos em época diferente. Isso é um fato. Né? Eu fui ter o meu primeiro celular, falar assim, mais tecnológico, eu já tinha 23 anos de idade. Né? Então, algo que eu, hoje, né, presencio diferente. A Amanda já tem o próprio celular dela. Só para você ter uma ideia. O que nós precisamos entender, você papai, você mamãe, é que o seu tempo foi diferente do tempo do seu filho. E qual que é mais fácil? Nós adaptarmos os nossos filhos ao nosso tempo, ou às vezes nós pais adaptarmos aos nossos filhos? É uma pergunta que eu queria fazer para você, nesse final de tarde. Tudo isso que foi dito aqui pelo Gil são ferramentas muito preciosas para mim e para você. E eu acredito que um bom relacionamento não substitui nenhuma imposição. A imposição que você coloca sobre o seu filho, às vezes você está criando uma estratégia para Satanás utilizar de maneira incorreta dentro da própria escola. A imposição que você coloca sobre a vida do seu filho, você está deixando uma chave na mão de Satanás para ele ter relacionamentos fora do seu lar, fora do seu ambiente, fora do seu campo de visão, aonde tudo é possível. Nós vivemos em um mundo onde o relacionamento entre as crianças, entre os adolescentes, entre os adultos, é algo muito perigoso. E de repente você está criando uma armadilha para que o seu filho caia nela. Então nada substitui um bom relacionamento. E assim, queria muito louvar a Deus pela vida do Gil, por tudo aquilo que ele trouxe. Com certeza a geração Zadok vai trazer ele mais vezes, para trazer esclarecimentos à vida de nós, pais. Algo que realmente nós precisamos envolver é nessa área tecnológica. Vou te dar um exemplo. O Caian, ele vive conectado, vamos dizer assim. A grande parte do tempo dele ele está conectado, principalmente nesse período de pandemia. Né? Mas o Caian, eu tenho certeza que ele vai ser um grande influenciador da juventude. Por quê? Pelo conteúdo que ele alimenta, a plataforma que ele tem. Se você for ver que a idade que ele tem, o Instagram, nós temos o Rafael, temos a Júlia, temos vários outros adolescentes aqui. Mas, por que não os nossos filhos se tornarem influenciadores dessa geração? Por que não nós alimentarmos os nossos filhos com algo bom para que possa se propagar na nossa nação?
Então, tudo aquilo que foi dito aqui, para mim é muito valioso, da mesma forma que eu acredito que para você também é. Então, os nossos filhos são instrumentos preciosos na mão do Senhor. Então, nós não podemos limitar o crescimento dos nossos filhos, muito pelo contrário, nós temos que estar presente na vida dos nossos filhos e saber qual conteúdo que ele está tendo, né, o que de proveito ele pode tirar daquilo ali e expressar a glória de Deus. Às vezes nós, pais, demonizamos tudo e esse é nosso erro. Nem tudo deve ser demonizado. Algumas coisas pode ser que sim, outras não. Como, por exemplo, o Caian, se fala de TikTok para ele, o Caian já fala, eu odeio TikTok. Ele já fala, não precisou de, né, o Alan leigo falar para ele. Mas por quê? Porque ele já entendeu qual que é a ideia do TikTok. Mas hoje, quando você fala assim, qual que é o jogo preferido do meu filho? Eu tenho certeza ali que é um jogo inocente e que ele usa o jogo, às vezes, para influenciar outras pessoas a jogarem da idade dele. Eu vejo ele jogando muito com o Rafael, e isso é um relacionamento com o Gustavo, então ele se relaciona através de um jogo. Então ali eles criam um vínculo muito grande. Então nós pais somos o principal instrumento de Deus na vida dos nossos filhos. Nós somos os principais instrumentos do Senhor na vida dos nossos filhos. E tudo aquilo que o Gil trouxe para nós foi algo que veio diretamente do trono de Deus, pode ter certeza disso. E eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Gil? Você não vai sair antes de nós orarmos por você, não. E galera, nós precisamos de mais pessoas como o Giovanni, tá? O Giovanni, ele não é um pastor, mas ele traz a palavra de Deus dentro daquilo que ele faz. E é algo que nós precisamos entender, galera. Você não precisa ser um pastor, o local que você está, aquilo que você faz, você pode expressar a glória de Deus. Da mesma forma que a Cássia daqui a pouco vai estar aqui conosco. Então, assim, algo tremendo que eu e você precisamos entender. O melhor amigo do seu filho deve ser você, papai, e você, mamãe. O melhor amigo do seu filho tem que ser dentro da sua própria casa, o local que ele mais tem prazer em estar. E até mesmo na igreja. Então não perca essas oportunidades que são dadas aos seus filhos. Amém? Então eu queria que vocês colocassem de pé neste momento para que nós pudéssemos orar pela vida do Gil. E assim, galera, com certeza, fica mais uma vez aqui, eu quero trazer o Giovanni outras vezes para a gente poder ter um bate-papo nesse assunto de tecnologia. E eu precisei andar 1.200 quilômetros, às vezes, ali, né? Nós fomos num seminário, eu e minha família também, por isso que nós decidimos trazer para a nossa igreja, para eu aprender isso aqui. Sendo que, na verdade, vocês não precisam andar os 1.200 quilômetros. Nós temos membros preciosos na igreja, pessoas que são incríveis naquilo que eles fazem, eu diria que até melhor de onde nós fomos, que trazem muito mais esclarecimento. Então, valorize o que é da sua casa. Nós não precisamos valorizar aquilo que é de fora. Nós temos aqui dentro, olha só que grande privilégio. Então, eu queria que mais uma vez você desse uma salva de palmas para o Senhor e para o Gil, neste momento. Pois ele foi um instrumento precioso do Senhor. Eu queria que você estendesse sua mão direita aqui para frente, que nós pudéssemos orar pela vida dele. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer pela vida do Giovanni, por tudo aquilo, ó Pai, de maneira esclarecedora que ele trouxe para nós, por tudo aquilo, ó Pai, que ele tem feito no seu trabalho, na sua profissão, ó Pai, nós sabemos e cremos, ó Pai, que ele tem expressado a glória do Senhor, em tudo aquilo que ele faz. Pai maravilhoso, o Senhor possa continuar usando, ó Pai, a vida do seu filho de maneira sobrenatural, para que ele possa, ó Pai, alcançar lugares, ó Pai, incríveis, ó Pai, para que ele possa levar a extensão, ó Pai, da glória do Senhor, a extensão do teu amor, a extensão do teu cuidado. E mais uma vez, ó Pai, de que não é imposto as coisas, e sim é conversado através de um diálogo, através de um relacionamento, nós conseguimos, ó Pai, revelar a extensão da glória e do amor de Deus para as nossas vidas e também para a vida dos nossos filhos. Pai maravilhoso, muito obrigado pela vida dele, muito obrigado, ó Pai, pela família dele, nós te louvamos, te engrandecemos e te bendizemos. Amém.